10 casos confirmados de prostituição de menores nos últimos 3 anos em Macau. Autoridades da Malásia detêm mais 2 suspeitos de envolvimento na morte de Kim Jong-nam. Solução dos 2 Estados não é a única para o Médio Oriente, defende Donald Trump. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Telejornal. Registaram-se em Macau nos últimos 3 anos 77 casos suspeitos e 10 confirmados de prostituição de menores. A informação foi avançada à TDM pelo Gabinete do Secretário para a Segurança. Têm todos entre os 14 e os 17 anos e são todos vítimas de possíveis casos de prostituição. Dados fornecidos à TDM pelo Gabinete do Secretário para a Segurança indicam que nos últimos 3 anos, 77 menores foram considerados suspeitos de estarem envolvidos nesta atividade. As autoridades não conseguiram até agora definir todos os casos, mas outros 10 adolescentes foram confirmados pela Polícia de Segurança Pública como estando envolvidos em casos de lanucínio. Suspeitos ou não, todos os 87 adolescentes envolvidos são de nacionalidade chinesa. Os números mostram que dos 10 jovens apanhados em redes de prostituição em 2014 e 2015, 4 tinham entre 14 e 15 anos. Já nos casos em que a polícia não conseguiu até agora confirmar a existência da prática de prostituição ou de lanucínio, os 77 menores tinham todos entre os 16 e os 17 anos. Os dados foram pedidos às autoridades na sequência da proposta de lei, agora a ser analisada na Assembleia Legislativa, que pretende introduzir no Código Penal mais crimes de teor sexual, como o que pune o recurso à prostituição de menores, que passa também a ser crime público. Apesar dos números mostrarem pelo menos uma dezena de casos confirmados, são escassas as informações fornecidas pelas autoridades. O Departamento de Estado norte-americano está constantemente a criticar Macau por não revelar quaisquer investigações ou acusações face a turismo sexual de menores, sendo que o governo raramente divulga e chega até a negar a existência deste tipo de atividade. Já a TDM, o gabinete de Wong Xiu-shak, confirma a existência de prostituição de menores em Macau, mas assegura que as autoridades policiais estão a empenhar todos os seus esforços na repressão deste fenómeno. Assembleia Legislativa, onde os membros da terceira Comissão Permanente voltaram hoje a reunir-se para concluir pelo agravamento das penas nos crimes de teor sexual relacionados com menores. O Governo quer agravar os crimes de teor sexual constantes no Código Penal, incluindo os novos crimes que passam a fazer parte deste Código, depois de aprovada a proposta de alterações que está a ser analisada pela Assembleia Legislativa. As agravações introduzidas são aplicáveis a todos os crimes introduzidos no Código Penal. Como, por exemplo, crime de violação e um novo crime de importunação sexual. Nestes crimes vão passar então a existir circunstâncias agravantes que aumentam a pena prevista. O agravamento pode acontecer em diversos casos, por exemplo, quando a vítima engravida ou apanha doenças sexualmente transmissíveis, e deverá ir até 2/3 das penas, que em média são de 4 anos ou superiores. Resultando gravidez, ofensa grave à integridade física, síndrome de imunodeficiência adquirida à vítima, então vai uma agravação de 2/3. E se os crimes forem praticados de forma simultânea ou sucessiva por 2 ou mais pessoas, também vai haver lugar a agravação. Chan Shik-yong anunciou hoje que o governo quer também expandir a faixa etária dos crimes em que o Ministério Público pode intervir, sem ser necessária a apresentação de queixa da vítima ou dos encarregados de educação. Mesmo não sendo crime público, a proteção será alargada até aos 16 anos e a pessoas incapazes. Mesmo que não sendo um crime público, o MP também pode interferir, ou seja, iniciar o respectivo processo. Na comissão de hoje foram ainda pedidos mais esclarecimentos ao Executivo, devido ao desequilíbrio de molduras penais entre diferentes crimes. Por exemplo, a proposta atual prevê uma pena de 5 anos de prisão para pornografia de menores, enquanto o crime de estupro é de apenas 4 anos. Diferenças que não agradam aos deputados da comissão. Praticar o estupro contra um menor, parece que o resultado deve ser mais grave, porque é que a pena é mais leve. Esta foi uma das últimas reuniões da Comissão Permanente. Em finais de março, o Governo deverá apresentar um novo texto de trabalho aos deputados. Também nessa altura será divulgada a data de entrada em vigor da lei, após a aprovação. Chan Shik-yong diz que o Governo precisa de tempo para perceber o impacto que estas alterações vão trazer à legislação de Macau e também para fazer trabalhos de divulgação.
A Polícia Judiciária deteve 9 pessoas suspeitas de agiotagem. Os cidadãos do continente foram detidos num apartamento na Taipa na sequência de uma denúncia. A polícia encontrou também cadernos com informações relacionadas com empréstimos ilegais. O grupo tinha alegadamente como alvos clientes dos casinos de Macau. Durante o interrogatório, os suspeitos confirmaram terem sido recrutados no final do ano passado por um homem também originário do continente. O alegado líder da rede criminosa continua a monte. Já tem data marcada a marcha lenta pela admissão de Raimundo do Rosário e contra o aumento das taxas para os veículos. Vai realizar-se este sábado. A concentração está marcada para as 2 da tarde na Praça da Assembleia Legislativa, com saída às 3, em direção à Taipa, à zona dos edifícios Ocean Garden. O percurso de ida e volta será feito pela Ponte Saivan. A marcha segue depois até ao Centro de Ciência, de onde regressa à zona da Assembleia. A partir daí a ordem é para dispersar, com exceção de alguns carros, menos de 5, que procederão à entrega da petição ao Governo. Este foi o acordo possível entre os manifestantes e a polícia, segundo Leong Wenchai, representante do grupo de cidadãos contra as novas taxas sobre os veículos. De sublinhar que a marcha chegou a estar marcada para dia 11, mas foi suspensa por falta de acordo em relação ao trajeto. Os manifestantes queriam passar pelo centro da cidade, percurso que não teve autorização da polícia. 而家警方俾我哋嘅路線圖呢，第一次同埋呢一次，我哋都係唔滿意嘅。但係因我哋都係為咗公眾嘅利益啦，我哋都係要同埋我哋要盡快做呢個行動嘅，唔能夠再拖落去嘅。因為如果我哋再唔滿意咧，再唔接受警方呢條路線圖呢，我哋唯一嘅辦法就係去上訴法院。如果上訴法院呢，我諗嗰個時間係非常。 我諗要拖你一兩個月嘅時間，咁變咗咧，我哋嗰個訴求咧就變咗係耐咗啦，變咗係對嗰個政府嗰個壓力咧就變咗減低咗啦，咁所以我哋咧都係無可奈何咁接受咗警方呢條路線嘅。 Falta de higiene e condições deficientes de conservação de alimentos estiveram na base de uma intoxicação alimentar que afetou perto de 30 pessoas há uma semana. Os clientes do restaurante Yu Sing Fong, no hotel Casa Real, queixaram-se um dia a seguir a terem estado no estabelecimento de vômitos, diarreia, náuseas e febre. Depois de uma análise preliminar dos serviços de saúde e de uma inspeção do Centro Alimentar do IACM, foi concluído que o restaurante não cumpria as condições de higiene e de conservação alimentar. O IACM já deu instruções para que sejam cumpridos os requisitos de segurança alimentar e vai continuar a acompanhar o caso. Há 12 empresas e consórcios interessados na construção do complexo do Fórum Macau junto à Assembleia Legislativa. Esta manhã, os serviços de obras públicas abriram as propostas em sessão pública. Este é um concurso-chave na mão. Os interessados fizeram propostas para a concepção e a construção do edifício. Para já não foram revelados os valores propostos. Só depois de uma avaliação inicial das candidaturas por parte da TSOPT é que a informação será divulgada e apenas em relação aos 3 projetos que cheguem à última fase do concurso. O edifício, que vai ser construído nos lotes C15 e C16, num espaço de 14 mil metros quadrados, vai ter uma altura máxima de 22 metros. Recordo que este concurso foi alvo de polémica depois de vários concorrentes terem criticado as obras públicas por atrasos na divulgação em português de toda a documentação necessária. Começa amanhã o julgamento conexo ao processo de Ho Chi-minh. Enquanto o ex-procurador está a ser julgado no Tribunal de Última Instância, outros 8 arguidos vão ser presentes ao Tribunal Judicial de Base. Entre eles está a mulher e o irmão de Ho Chi-minh e o ex-chefe de gabinete do procurador, António Lai Kin-yan. Respondem maioritariamente por burla e participação económica em negócio, mas também por associação criminosa. Os 8 arguidos no processo conexo ao de Ho Chi-minh começam amanhã a ser julgados no Tribunal Judicial de Base. Entre os réus está António Lai Kin-yan, ex-chefe do gabinete do Ministério Público e subordinado do ex-procurador. Advogado de profissão, Lai Kin-yan desempenhou funções na Procuradoria até dezembro de 2014. Vai acusado por ter alegadamente ajudado o ex-procurador em adjudicações de contratos de obras e serviços do Ministério Público feitas a empresas alegadamente controladas por Ho Chi-minh. António Lai Kin-yan já esteve presente no Tribunal de Última Instância, onde serviu de testemunha. O ex-chefe do gabinete não está em prisão preventiva, ao contrário de 2 outros réus, os empresários Wong Kok-wai e Ma Kin-tai. Wong Kok-wai é acusado de ser membro da associação criminosa que Ho Chi-minh terá criado. Também dela faziam parte o também arguido Ho Chiu-sun, irmão do ex-procurador.
Entre os ex-funcionários do Ministério Público que se sentam no banco dos réus está também Chan Ka-fai, ex-assessor de Yaw Siu-meng. A esposa do ex-procurador Chow Siu-fu e o cunhado, Lei Quan-pun, estão também na lista de acusados. Wang Xiandi é outra das arguidas. Esta é uma das mulheres que a acusação denomina como amiga do ex-procurador, amiga que beneficiava de remunerações e regalias do Ministério Público, como se lá fosse funcionária. Este julgamento acontece quase 2 meses e meio depois de ter sido dado início ao julgamento de Yaw Siu-meng. O ex-procurador da RAI-M vai acusado de mais de 1.500 crimes e está a ser julgado no Tribunal de Última Instância, não tendo hipótese de recurso. Entre os 8 arguidos do julgamento de amanhã, Ma Qingtai, Wong Kwok-wai, Lai Kin-yan e Chan Ka-fai deverão ser os únicos a comparecer em tribunal. Entre os advogados de defesa estão o português Pedro Leal e o macaense Paulino Comandante. O julgamento está marcado para as 9h30 da manhã. A partir deste mês vai ser obrigatório os prestadores de cuidados de saúde fazerem um seguro de responsabilidade civil. No caso dos hospitais, o valor limite de cobertura será até 20 milhões de patacas. O regulamento administrativo sobre o seguro recebeu o aval do Conselho Executivo. Está concluído o regulamento administrativo sobre o seguro obrigatório de responsabilidade civil dos prestadores de cuidados de saúde. É um dos 3 regulamentos previstos na Lei do Erro Médico, um diploma que entra em vigor a 26 deste mês. O seguro cobre as indemnizações por danos para a saúde física ou psíquica dos doentes causados por erro médico. Se os prestadores de cuidados de saúde forem pessoas coletivas, o valor limite de cobertura é até 20 milhões de patacas, consoante a natureza dos serviços prestados e o número de profissionais de saúde. No caso do prestador ser pessoa singular, o valor limite de cobertura é até 2 milhões de patacas. Caso a celebração do seguro seja recusada por 3 seguradoras, o prestador poderá pedir apoio à autoridade monetária. Quando houver 3 seguradoras que já recusaram, o prestador de saúde pode ter conosco e nós apoiaremos a este prestador de cuidados de saúde para estabelecer ou coordenar-se entre eles com a agência seguradora para equilibrar no ponto de vista do risco e no outro ponto de vista que tem a ver, então, portanto, com o cumprimento deste regulamento administrativo, para que acabem por conseguir adquirir o seguro. Outro dos regulamentos administrativos que recebeu luz verde é o da Comissão de Perícia do Erro Médico. É a entidade responsável pela investigação e perícia técnica para a verificação de ocorrência de erro médico. A comissão é composta por 7 profissionais, 5 da área médica e 2 do direito, o mínimo de 10 anos de experiência no exercício de funções técnicas especializadas. O mandato de cada membro é de 2 anos e pode ser renovado, não estando definida uma duração máxima de permanência no cargo. Não está expresso. Apenas está expresso que é renovável, mas não por quantas vezes. O essencial é que os elementos da comissão sejam profissionais, que sejam de credibilidade pública. A Comissão é responsável pela elaboração de um relatório de perícia que deve ser concluído no prazo de 90 dias. Outro diploma que está concluído regula o Centro de Mediação de Litígios Médicos relativos à indemnização por erro médico. O pedido de mediação pode ser solicitado pelos profissionais de saúde, utentes e familiares. A mediação deve ser concluída em 4 meses e não é possível recurso, pois trata-se de um processo voluntário. As ligações de Kim Jong-nam a Macau para ver mais à frente no telejornal. É um dos maiores casos da campanha anticorrupção do continente. O antigo juiz do Supremo Tribunal Popular foi hoje condenado à prisão perpétua. Chi Xiaoming, que chegou a ser um dos vice-presidentes do mais importante tribunal chinês, foi considerado culpado de corrupção. A justiça chinesa deu como provado que recebeu cerca de 115 milhões de yuan em subornos ao longo de quase 20 anos, entre 1996 e 2015. Chi, que já estava a ser investigado desde o ano passado, confessou e terá assim evitado a pena de morte. A sentença fala de uma pena mais leve, com base na confissão. Chi Xiaoming é a maior figura do regime chinês a ser condenada por corrupção desde Zhu Yongkang, antigo chefe máximo da segurança interna da China, condenado à prisão perpétua em 2015.
As autoridades de saúde do continente estão a intensificar o combate à gripe aviária. O número de infecções registadas observou um elevado aumento desde o início do ano. 79 pessoas morreram e só no mês de janeiro. 79 pessoas morreram só no mês de janeiro. Este mês já foram detectados cerca de 70 outros casos e 8 vítimas mortais. As autoridades de saúde do interior da China estão a reforçar as vistorias e as inspeções aos mercados de aves vivas e elogiam as medidas adotadas pela província de Guangdong, uma das mais afetadas. 比如说，在我们广东省，它就划分了这个活禽限制区，那没有活禽的交易。那么，在这个活禽，今年我们这个疫情发生的时候，那么绝大部分病例不是发生在这个活禽限制区，而在非限制区，包括我们的这个活禽市场的这个管理关闭，包括我们这种消费方式的改变，包括我们养殖业的这种升级换代，这些措施的一部分的落实，那么我们一定会控制好这个疫情。 A China deu finalmente luz verde ao registro da marca Trump no continente. A autorização aconteceu mais de uma década depois do primeiro pedido do agora presidente dos Estados Unidos. Donald Trump tinha dezenas de processos pendentes e chegou a criticar as autoridades chinesas por não deixarem usar a marca no interior da China. A autorização já está a causar polémica nos Estados Unidos, com alguns democratas e também especialistas em direito a apontarem para um cenário de favorecimento do presidente nas relações com a China. Recorde-se que Trump entregou a gestão da empresa aos filhos e a uma equipa de executivos para, segundo ele, se afastar dos negócios durante a presidência. Donald Trump, que recebeu ontem na Casa Branca o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. O presidente norte-americano comprometeu-se com a paz entre palestinianos e israelitas, disse não ver a solução dos dois Estados como a única resposta para a paz e pediu a Netanyahu contenção na construção de colonatos. Em conferência de imprensa conjunta na Casa Branca após o encontro oficial com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, Donald Trump apelou aos palestinianos para que se libertem do ódio e a Israel para que tenha contenção na construção de colonatos em território palestiniano. As far as settlements, I'd like to see you hold back on settlements for a little bit. We'll work something out, but I would like to see a deal be made. I think a deal will be made. Let's try it. Doesn't sound too optimistic, but that's he's a good negotiator. That's the art of the deal. I think the Palestinians have to get rid of some of that hate that they're taught from a very young age. They're taught tremendous hate. I've seen what they're taught. O presidente dos Estados Unidos disse ainda que a solução de dois Estados para resolver o conflito israelo-palestiniano não é a única via possível para a paz. So I'm looking at two-state and one-state. And I like the one that both parties like. I'm very happy with the one that both parties like. I can live with either one. E comprometeu-se com um acordo de paz, mas salientou que para isso é preciso que Israel e Palestina tenham uma postura de compromisso. The United States will encourage a peace and really a great peace deal. We'll be working on it very, very diligently. Very important to me also. Something we want to do. But it is the parties themselves who must directly negotiate such an agreement. As with any successful negotiation, both sides will have to make compromises. You know that, right? Trump prometeu ainda ao primeiro-ministro israelita que o Irão jamais terá armas nucleares. Compromisso do presidente norte-americano que foi bem recebido por Netanyahu. Challenging Iran on its violations of ballistic missiles, imposing sanctions on Hezbollah, preventing them, making them pay for the terrorism that they foment throughout the Middle East and beyond, well beyond. I think that's a change that is clearly evident since President Trump took office. I welcome the change, and I intend to work with President Trump very closely so that we can thwart this danger. De sublinhar que os últimos 8 anos foram de tensão com a anterior administração de Barack Obama, precisamente pela questão dos colonatos e pelo programa nuclear do Irão, e que a eleição de Trump deu a Netanyahu esperanças renovadas de uma nova era de relações com a Casa Branca. A NATO é a base das relações entre a Europa e a América. Quem o afirma é o secretário de Estado da Defesa dos Estados Unidos. Declarações de James Mattis em Bruxelas numa tentativa de acalmar os membros da Aliança Atlântica, depois de Trump ter afirmado que a NATO é uma organização obsoleta. Ainda assim, voltou a insistir na necessidade dos países membros aumentarem as contribuições.
The alliance remains a fundamental bedrock for the United States and for all the transatlantic community, bonded as we are together. As President Trump has stated, he has strong support for NATO. It's a fair demand that all who benefit from the best defense in the world carry their proportionate share of the necessary cost to defend freedom. And we should never forget, ultimately, it is freedom that we defend here at NATO. As autoridades da Malásia anunciaram esta tarde a detenção de mais 2 pessoas no decurso da investigação à morte de Kim Jong-nam. O resultado da autópsia ao corpo do meio-irmão de Kim Jong-un ainda não foi divulgado. Uma mulher com passaporte indonésio e um homem de nacionalidade malaia. As autoridades anunciaram esta tarde a detenção de mais 2 pessoas relacionadas com a investigação à morte de Kim Jong-nam. Ontem tinha sido detida outra mulher com passaporte vietnamita. Foi identificada através das câmaras de segurança do aeroporto de Kuala Lumpur. De acordo com várias fontes, já foi concluída a autópsia ao corpo de Kim Jong-nam, mas os resultados ainda não foram divulgados. Entretanto, as autoridades malaias mostraram-se disponíveis para entregar o corpo na embaixada norte-coreana, tal como tinha sido pedido por Pyongyang. I think after all the police and medical procedures is completed, then we may release the body to the next of kin and through embassy. Kim Jong-nam morreu na segunda-feira a caminho do hospital depois de ter sido alegadamente envenenado por 2 mulheres no aeroporto de Kuala Lumpur, quando esperava por um voo rumo a Macau. A morte do meio-irmão do líder norte-coreano Kim Jong-un tem contornos de um filme de James Bond. A Coreia do Sul garante que Kim Jong-nam foi assassinado por agentes norte-coreanas enviadas por Kim Jong-un. A China diz apenas que está a seguir o caso com atenção. 中方也注意到了有关的媒体的报道。据我们了解呢，有关的事件发生在马来西亚。目前的马方正在对事件进行调查。 De Pyongyang ainda não chegou qualquer reação à morte de Kim Jong-nam. Entretanto, a Coreia do Sul anunciou que vai recorrer aos altifalantes instalados na zona desmilitarizada para informar o povo norte-coreano sobre a morte de Kim Jong-nam. Kim Chol é o nome em que Kim Jong-nam tinha conta no Facebook. No local de residência, a conta registava e registra Macau, onde alegado vivia com a família pelo menos desde 2001 e onde era proprietário de um restaurante japonês. Kim Jong-nam usava no Facebook o mesmo nome que tinha no passaporte quando foi assassinado na segunda-feira no aeroporto de Kuala Lumpur. Como fotografia de perfil, um esquilo, publicada em novembro de 2015 com as cores da bandeira francesa em solidariedade com as vítimas do atentado de Paris. Sobre Kim, estudou na Suíça e em Moscovo e a cidade onde vive é Macau. E era para Macau que tinha voo marcado na segunda-feira e um jantar combinado com amigos no dia seguinte que acharam muito estranho que John, como o tratavam, não atendesse o telefone, como contou um deles ao jornal South China Morning Post. Aos amigos mais próximos, admitia que tinha os dias contados, mesmo assim publicava no Facebook fotografias, algumas disponíveis a todos. O filho mais velho de Kim Jong-il e meio-irmão do atual líder da Coreia do Norte aparece, por exemplo, em frente ao Casino Wynn e em frente ao MGM, a viver a Las Vegas da Ásia. Uma relação com Macau que começou pelo menos em 2001, quando se mudou para o território com a mulher e os 2 filhos. Em 2009, o jornalista Ricardo Pinto revelava a história de Kim An-sol, de 14 anos, e da irmã 4 anos mais nova. Alunos de escolas internacionais andavam nos escuteiros portugueses, cantavam músicas portuguesas, iam à missa e participavam na lusofonia. A mãe levava-os à escola de táxi ou de autocarro, falava pouco e nunca de política.
Em 2012, Han Sol deu a primeira entrevista. Estava no primeiro ano do Colégio do Mundo Unido, em Mostar, na Bósnia, e respondeu às perguntas da ex-ministra da Defesa finlandesa e subsecretária das Nações Unidas. Yeah, I was born in North Korea in 1995 in Pyongyang, the capital, and that's where I spent the first few years before moving to Macau. Yeah, I usually visit North Korea every summer to meet with my relatives back home, keep in touch with the families. Were you very isolated, or was it possible for you to play with other children and from all around, or were you in a special situation? When I was growing up, it was very isolated. First of all, to keep a very low profile. And yeah, that's why I didn't really have much childhood friends from North Korea, and that's why all my friends are from outside, such as Macau. Nesta entrevista com 17 anos, Kim Han-sol revelava que só mais tarde percebeu que era neto do ditador da Coreia do Norte e disse que tinha o sonho de ver a Coreia reunida. 2001 no Japão. Este é o momento que terá mudado o curso mais natural da sucessão na dinastia Kim. A família foi apanhada com documentos falsos a tentar entrar no Japão para ir à Disneylândia. Foi o ponto final na relação com o pai, mas no mesmo artigo publicado em 2009 por Ricardo Pinto, o diretor do jornal Ponto Final atribuiu o corte de relações a um comentário que Kim Jong-nam terá feito, antes disso, no final dos anos 90, a filhos de altos quadros do regime norte-coreano. Prometeu uma política de abertura e reformas quando chegasse a hora de subir ao poder. Sob proteção de Pequim, é o que se diz, mudou-se para Macau numa espécie de exílio e terá sido esta a última morada. Ontem à noite, muita presença policial junto ao bloco dos Ocean Garden, onde tudo indica vivia com a mulher e os filhos. Segundo a Rádio Macau, as autoridades já garantiram proteção à família. Ao longo destes anos, Kim Jong-nam terá vivido também num apartamento no Nova City, na Taipa, e numa destas vivendas em Kowloon. Era frequentador de casinos, apreciador de boa comida e bom vinho e era dono deste restaurante japonês no Nap. Em chinês, o caractere de Gold é o mesmo que o de Kim. Na porta, um aviso de suspensão de fornecimento de eletricidade com data de 15 de março. Com a morte de Kim Jong-nam, conhecem-se agora mais pormenores da vida em Macau do homem que tudo apontava a ser o futuro líder da Coreia do Norte. Entretanto, na Coreia do Norte continuam as comemorações dos 75 anos do nascimento de Kim Jong-il, o pai de Kim Jong-nam e do atual líder norte-coreano Kim Jong-un, que prestou esta manhã homenagem ao pai junto ao palácio de Kumsusan, onde está o corpo embalsamado de Kim Jong-il, bem como o de Kim Il-sung, avô de Kim Jong-un, o fundador do regime da Coreia do Norte. O dia 16 de fevereiro, dia de nascimento do pai de Kim Jong-un, é feriado nacional na Coreia do Norte. A data é conhecida no país como o Dia da Estrela Brilhante. Para além das homenagens oficiais, houve também paradas militares e vários eventos desportivos em Pyongyang. Agora a informação financeira. €1 valia hoje 8 patacas e 49 avos. A bolsa de Hong Kong fechou em alta. O Hang Seng Index fechou no final da sessão com 24.107 pontos, uma subida de 0,47%. O encontro de mestres de Wushu vai ter uma segunda edição. Os preparativos já estão em andamento por parte do Instituto do Desporto. Recorde-se que a primeira edição do evento decorreu no ano passado, em agosto, e contou com a participação de 1.500 atletas e um orçamento de 20 milhões de patacas. Além deste encontro, o Conselho do Desporto, em reunião realizada ontem, discutiu ainda a organização de outros eventos, como as regatas internacionais de Barco Dragão, o Grande Prémio Mundial de Voleibol, o Open Golf de Macau, o Grande Prémio de Macau e a Maratona Internacional. A participação das diferentes delegações que vão representar o território em competições internacionais foi outro dos temas abordados. E agora a previsão do estado do tempo para amanhã. Céu pouco nublado, intervalado de períodos de muito nublado. A temperatura mínima vai rondar os 15 e a máxima os 23 graus Celsius. Veja também as temperaturas que se vão fazer sentir noutras cidades. A seguir
seguir ao telejornal Espaço de TDM Talk Show, hoje com Claes Wilbur, conceituado académico norte-americano na área da gestão, sobre os desafios da presidência Trump para a economia mundial. E por hoje é tudo. Boa noite. Até amanhã.